Salve, salve, gente amiga do futebol, gente amiga da bola. Estamos chegando com mais um programa 7-1, invadindo o seu smartphone, o seu tablet, o seu desktop, para falar de um assunto muito barulhento, muito estranho. Vamos falar da atual situação do Cruzeiro, que, além de ter caído para a segunda divisão, o que não falta é notícia ruim no Cruzeiro. Eu acho que o torcedor cruzeirense deve estar azul de vergonha. Mas antes, a gente tem uma novidade aqui do nosso canal. Vamos lá, galera. Qual é a novidade? A nossa identidade visual, a nossa logomarca. Nossa identidade visual, muito bonita, muito legal. E quem desenvolveu essa logomarca maravilhosa pra gente foi um grande designer, amigo meu, um cara que eu tenho muita admiração, que é o Gui Albano, profissional que já trabalhou muito na área de moda. Então já fez trabalhos para Coral Fight, a Gangster, MCD, que são grandes marcas, já trabalhou com Sepultura, Latino, Vanessa Camargo, por aí vai. O cara, o portfólio dele é sensacional e dá para ver, né, que o cara é bom por essa logomarca, logotipo, né? Se eu falar logomarca, ele me bate. Então esse logotipo tá, cara, tá supimpa. Ficou legal, ficou muito bacana. Tem tudo a ver. Gostou? Gostou, meu amigo, minha amiga? Vamos lá? Curte aí. Diz o que você achou da nossa identidade visual. Aí vai acompanhar a gente daqui para frente. Mas vamos lá. A gente tem que falar hoje de um assunto muito nebuloso, muito esquisito e que agitou o noticiário esportivo essa semana. Vamos falar da atual situação do Cruzeiro. Começo com você, Gustavão. E aí? O Cruzeiro vai ser o primeiro dito grande clube que caiu para a segunda divisão e que não vai voltar no ano seguinte? Olha, primeiro não, porque isso já aconteceu com o Fluminense. Opa! Vamos lembrar do Fluminense nos anos 90. Opa! Opa! Já começou metendo o pé na porta já, hein? Tá certo. Mas... torcedor do Fluminense que, desculpa, porventura, gosto muito de vocês. Assistir aqui o nosso vídeo vai querer te tacar um monte de pedra. Mas, enfim, vamos lá. Não, mas a situação do Cruzeiro é um pouco pior do que foi do Fluminense naqueles anos 90, né, que já era uma tragédia. Né? Passou com dirigentes que afundaram o clube, mas ele teve forças, né, para se recuperar. E a situação do Cruzeiro, cara, será que a imagem do Cruzeiro ainda resplandece? Não sei, viu? Porque está com riscos de fechar as portas, de falir, de quebrar mesmo, como aconteceu já com outros clubes do futebol mundial. Mas será que o Cruzeiro, se quebrar, se chegar a esse ponto, vai conseguir voltar? A situação é periclitante, cara. Só deixa eu colar aqui. O Cruzeiro é o time que mais deve no Brasil. São 763 milhões de reais em dívidas. Em 2018 era 469, ou seja, em um ano cresceu cerca de 300 milhões, cara. Ô, Gustavo, só para você ter uma ideia, essa dívida de 700 e alguns milhões aí, só para a gente ter uma noção, isso era mais ou menos a dívida do Flamengo lá em 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello assumiu o clube e começou a reestruturar o clube financeiramente. Hoje, essa dívida do Flamengo gira em torno de uns 350 a 400 milhões. Porém, sim, muito disso negociado. Então, por isso que o clube vive uma situação melhor hoje em dia. Mas siga. Sim. Né, exatamente. Só que o seguinte, o que chama a atenção desses 763 milhões de dívidas é que quase 60 está em gasto de cartão corporativo. Ou seja, é a turma do alto escalão fazendo um monte de bobagem, né? E inclui nisso, nesses gastos com cartão corporativo, prostituição. Eita! Está lá. Diversão e arte. Diversão e arte. Ou seja, o torcedor do Cruzeiro financiou
a diversão, o rendezvous dos dirigentes do Cruzeiro, né? Que bacana, olha. Cada dia uma novidade. Cara, olha, não quero falar, mas teve diretor, ex-presidente do Cruzeiro, que já foi filmado em cenas proibidas, tá? Talvez vocês já tenham visto esse vídeo, mas cenas para maiores de 18 anos, né? Exatamente. Olha, te garanto uma coisa, eu não quero ver, não. Não vi, nem quero ver. Não vale a pena. Não vi, nem quero ver. Tá, mas vamos lá. Como que o Cruzeiro chegou nessa situação? Não vou falar de tudo, mas vamos falar no passado recente. O que está acontecendo, né? O Cruzeiro já começa a Série B com menos 6 pontos. Por quê? Porque pode piorar. E pode Exatamente. Piorar. Mas vamos começar com esses 6 pontos. Né? Contratou o Denilson por empréstimo. Rebaixado. Exatamente. Contratou o Denilson por empréstimo e não pagou o Awada lá do futebol Emirados árabe. Árabes. Exatamente. Cerca de 800 e tantos mil euros e não pagou. Os caras entraram na FIFA com processo e, sabe, se não pagar até agora o dia 29, se não me engano, enfim, essa semana aí, ele pode ser rebaixado. E soma-se a isso, tem o processo de compra do William Bigode, né, que comprou do Metalist da Ucrânia, mas a dívida foi herdada pelo Zoria, né, que também é da Ucrânia. Comprou, não pagou pelo William Bigode, ou seja, já pode perder mais 6 pontos e pode ganhar mais um rebaixamento. Ou seja, será que o Cruzeiro pode cair para a 4ª divisão de uma vez? Perde receita de tudo, de televisão, de patrocinadores. Meu, ou seja, não vai ter condições de pagar as dívidas. É aí que eu falo que pode quebrar o clube. Como se não bastasse toda a situação vexatória vista em 2019, o 2020 se anuncia como talvez o pior ano da história do Cruzeiro. Centenário, às vésperas do centenário. Exatamente, um clube que sempre foi forte, historicamente, campeão de Libertadores. Recentemente bicampeão de Copa do Brasil. E aí é a pergunta que eu faço para o Vitor. Ô, Vitor, esses 2 últimos títulos de Copa do Brasil, recente, pelo visto, a premiação da CBF bancou esse cartão corporativo, né? Então, isso mostra como uma má administração você consegue fazer um time, assim, não era nada espetacular, mas que estava ali sempre no cenário, né, disputando título, sendo campeão, às vezes, a cada 2, 3 anos, e consegue afundar de um jeito, assim, absurdo que ninguém nem entende. Eu acho, na minha opinião, que o Cruzeiro, ele não viraria, por exemplo, uma Portuguesa, que praticamente acabou, pelo fato de, assim, ainda ter uma torcida muito grande, ter uma visibilidade grande. Então, assim, apesar dos problemas, eu acho que conseguiria ter times minimamente necessários para talvez subir, assim, porque a Série B ainda é muito fraca, mas, assim, caminha para ser um time que bate e volta, que cai um ano, sobe no outro, cai no outro, sobe no outro. E, assim, eu não vejo hoje, com as notícias que a gente tem hoje, uma perspectiva de esperança para o Cruzeiro, a não ser que alguém tome a frente, como foi o Bandeira de Melo no Flamengo, para se organizar, ou um Paulo Nobre no Palmeiras, que quita as dívidas e depois vai recebendo com juros menor. E se não tiver um negócio da água para o vinho assim, no Cruzeiro, eu não vejo esperança a curto prazo, não. Eu não acho que vai virar uma Portuguesa, porque é um time de muito mais tradição e de torcida, né? Ou seja, eles teriam uma torcida que consegue encher estádio, não sei se vão fazer isso, mas eles têm potencial para isso. A torcida consegue salvar o time, mas diante de toda essa situação, com perspectiva de rebaixamentos, né, de perda absurda, astronômica de receita, então, por muito menos que isso, o clube ele pode realmente pode fechar. É perigoso. Por menos que isso. Sim, pode. Vai, Luiz. A análise que eu faço é o seguinte: como o time, no último ano, desandou de uma forma brutal. Eu vou fazer a analogia do 7-1. Parece o jogo do Brasil com a Alemanha.
que assim, foi de um ano para o outro, desandou total. Desandou a parte política, desandou a parte organizacional, desculpa o erro. E eu fico olhando assim, que nem ano passado, a história da ida do Rogério Ceni, a história do Thiago Neves, tudo isso parece que não tinha controle. O time estava sem o capitão, sabe? Não tinha ninguém guiando o barco e largaram o barco a ver navios. Essa é a minha análise. Léo, o que você vai me contar? Eu vejo esse cenário do Cruzeiro como um término de uma construção que foi feita ao longo dos últimos anos, né? Gastou-se rios de dinheiro em jogadores que ganharam a Copa do Brasil, né, recentemente, né, 2 Copas do Brasil, 2017, 2018, 2013, 2014 foi campeão brasileiro. Então, gastou o que não podia e agora está colhendo os frutos. E culminou em 2019 com esse fatídico rebaixamento e essa turbulência nos bastidores do clube, né, que acabou reverberando no vestiário. Como você bem falou, né, nenhum técnico conseguiu domar o elenco, né? Tinha a fofoquinha de um lado, parece que tinha a panelinha do grupo do Fred, do Thiago Neves, tinha outras pessoas que se incomodavam, tinha críticas da torcida, cobrança com os jogadores, e isso tudo refletiu no desempenho do time dentro de campo. Eu acho triste, muito triste, porque o Cruzeiro é enorme, 6 vezes campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, 4 vezes campeão brasileiro, tem representatividade na América do Sul e internacionalmente, e se encontrar nesse momento, nesse estado de insolvência mesmo? Insolvência, é triste. Assim, eu, como torcedor do Flamengo, gostaria de ver o Cruzeiro forte para enfrentar o Flamengo, ter um adversário forte como era, né? Mas sendo forte, tendo uma boa gestão. Né? Léo, quem gosta de futebol quer que o futebol seja decidido dentro de campo com as instituições e todos os times fortes. Ou pelo menos estruturados. É óbvio simples fazer um paralelo. Por que o campeonato da Inglaterra, a Premier League, hoje tem graça? Porque se tem vários times fortes. É o que o campeonato brasileiro sempre foi. Sempre começou com 12, 13 times que o pessoal especulava como possíveis favoritos ao título. Que campeonato no mundo tinha isso? Não, e o Cruzeiro então é muito legal a gente ter times fortes, porque times fortes fazem o nosso times mais fortes também. Claro. Não, exatamente. E o que me chama... Desculpa se eu interromper, só para concluir o pensamento. E o que me chama a atenção nisso tudo, que nesse ano do rebaixamento, né, teve o crescimento enorme da dívida do Cruzeiro, mas também teve a maior venda de jogador entre clubes do Brasil, né, quando o Cruzeiro vendeu o Arrascaeta para o Flamengo, né, 65 milhões, se não me engano. Então, assim, fica uma discrepância, né, fica um paradoxo. Como é que consegue vender o maior jogador... ter a maior cifra entre transação entre clubes do mesmo país e, ao mesmo tempo, aumentar a dívida, né? Enfim. Depois eu comento isso, Léo. Vai, Luiz. Fala. Não, discordando um pouquinho do Vitor, eu não acho que a Série B é tão fraca, né? Eu acho que, assim, o Cruzeiro já vai entrar na Série B com uma desmotivação tão grande, pode complicar mesmo que só perca 6 pontos, essa desmotivação, o time demore para engrenar e só vai... Então, e corra o risco de não subir mesmo. A gente viu isso quando o Internacional caiu. Exato. O Internacional demorou a entender que ele estava disputando uma segunda divisão. E ele começou a melhorar no final. E aí também no final, não. Ao longo do campeonato, o Internacional melhorou. E depois, na reta final, teve uma queda. Mas, assim, eu acho que a queda já foi porque já tinha conseguido os pontos para garantir o acesso. Mas o que se viu foi, no começo da Série B, um Inter extremamente claudicante. Ou seja, tentando entender que aquilo ali era um novo torneio. Vai, Gustavo, fala você. O Luiz deu um gancho interessante, que é falar do campo, né, de futebol. Então, cara, o que vai ser do Cruzeiro esse ano? Porque eles não conseguiram se livrar de todos os jogadores que eles gostariam
principalmente por causa dos altos salários. E ainda sofre processo, né? O Dodô. Exatamente. Então, assim, tem e a gente ainda tá. Desculpa, e a gente ainda tá na pandemia, que o negócio é, hora que voltar, como é que vai ser para pagar esses caras? Vai ser uma loucura, Gustavo. Exatamente. E soma-se a isso que o Dedé, zagueiro, que todo mundo conhece, né? Baita jogador, jogadoraço. E o cara ainda não sabe se vai conseguir voltar a jogar futebol. Por causa das seguidas lesões, ele realmente ele tem sérios problemas e ele encara essa possibilidade de não voltar a jogar futebol, de precisar se aposentar. Mas será que ele vai se aposentar agora, ao final do contrato? Enfim, que tá saídas... Tudo errado. Exatamente, Vitor. Eu gostaria até de ouvir você e todo mundo aqui, assim, ou seja, o que o Cruzeiro pode fazer dentro de campo, negociando com outros clubes, de repente chegar com os outros times na camaradagem mesmo. Galera, eu preciso de jogadores emprestados de graça, não vou pagar nada para ninguém, paga metade do salário, eu pago metade, sabe? Enfim, o que o Cruzeiro, ou pedir jogadores de base dos outros times, quem está se destacando, o que o Cruzeiro pode fazer para voltar a ser o Cruzeiro que todo mundo conhece e admira? Vai, Vitor. Então, assim, quanto à queda desse ano, lógico, caiu dentro de campo, mas para mim, assim, foi uma queda 100% de cima para baixo, né? Começou no bastidor. Exato, e isso ficou muito claro naquele áudio do Thiago Neves para o Zezé, né? Quando ele diz que, para pelo menos tentar pagar os 60% para ganhar se eu não me engano, era do CSA, não é? Era isso. Não dava para não ganhar do CSA, e aí perde com ele perdendo pênalti. Então, assim, é aquilo que a gente vem falando desde o primeiro programa, quando a gente estava falando sobre a possível volta do futebol. Quando envolve dinheiro e jogador, esquece. E, assim, também teve a situação do Rogério Ceni. Não sei se vocês viram, essa semana saiu uma reportagem no UOL. O UOL conversou com o Fábio, o goleiro, para saber, assim, sobre a saída do Rogério, o que aconteceu e tal. E o Fábio foi muito claro de que, assim, o Rogério tomou uma postura onde no vestiário ele falava que a roupa suja tinha que ser lavada aqui, não exposto. E aí quando ele chegava na entrevista coletiva, ele chutava o pau da barraca. Então, assim, o Fábio foi muito claro de que chegou no momento que os jogadores falaram: esse cara tem que sair. Então, assim, já vira essa bola de neve. E o que eu digo sobre o futuro do Cruzeiro é isso. Foi dito aí o que poderia fazer, pedir jogador por empréstimo e tal. Então, assim, vai conseguir fazer um time que talvez consiga subir. Mas quem sobrevive com um time feito de empréstimos de graça, com dívida, então, assim, por muito menos, o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira, o Vasco caiu 3. Então, assim, para virar um time que bate e volta todo ano, tá logo ali. Assim, eu acho que o futuro é assustador, se não aparecer um salvador da pátria. Eu acho que... Pode falar. Só um segundo, Luiz, para pegar o gancho do Gustavo e do Vitor. O que acontece é o seguinte: vocês lembram, e isso não faz muito tempo, o que aconteceu quando houve a tragédia da Chapecoense. Sim. A Chapecoense, tudo bem, é um time de porte menor do que o do Cruzeiro. Mas você viu todas as dificuldades que a Chapecoense teve para montar um time. Porque ia ter que tratar de uma série de assuntos ligados aos contratos com os atletas que faleceram, enfim. No caso do Cruzeiro, a história é diferente. Entretanto, a dificuldade se faz, eu acho que ainda maior. Porque o clube não tem dinheiro. Eu acho que os outros clubes, em função da pandemia, não têm condição de ficar emprestando o jogador a custo baixo. E tem um outro detalhe. Sabendo tudo isso que está acontecendo no Cruzeiro, qual é o jogador que vai estar disposto a vestir a camisa desse clube em 2020? Por amor, né? Só se for por amor. E dá a cara para bater por um problema, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito a situação do Cruzeiro é muito mais complicada justamente por isso. Porque não existe uma fórmula, uma receita para se encontrar soluções mínimas razoáveis para tapar esse ano de 2020.
Por quê? Assim, só para... Ah, não, desculpa, terminei. Não, vai. A impressão que me dá da gestão do Cruzeiro hoje, com tudo que aconteceu ano passado, com todas as polêmicas, todo o escândalo, e ainda essa semana essa notícia nova do cartão corporativo usado em prostituição, dá a impressão que assim, quem está lá dentro hoje já sabe, aqui a gente está morto, ninguém confia mais, não tem mais o que a gente fazer aqui. Então, assim, pega o que dá até a hora que a gente ficar aqui. Dá a impressão que assim, não sei se a gente vai ficar aqui mais uma semana, um mês, então assim, pega o que dá. A hora que alguém assim, realmente quiser estruturar, a hora que entrar lá, eu acho que o buraco vai estar fundo demais. E uma outra... Ô, Victor, parece que simplesmente ligaram o botão do foda-se. Foi basicamente isso. Parece não, ligaram mesmo e pegaram aquela mesa grande, cheia de botões e vão apertar os botões, todos os botões simultaneamente. Eu só queria dar um detalhe rápido, porque o Léo estava falando a questão dos rebaixamentos, o Gustavo também comentou. Eu lembro que quando o Botafogo foi rebaixado pela primeira vez, aqui no Rio de Janeiro houve uma mobilização muito grande, chamando a atenção do torcedor, porque o clube precisava do torcedor. E o torcedor do Botafogo se fez presente, ele foi em massa aos jogos da Série B, era estádio lotado praticamente todo jogo, e aquilo foi um combustível extremamente importante para fazer com que o clube retornasse para a primeira divisão. Eu acho que no caso do Cruzeiro, por pior que seja o momento, com certeza a diretoria, e já houve até eleição, o Cruzeiro já tem um novo presidente, com certeza a diretoria vai apelar para o sentimento do torcedor e chamar esse cara de volta. Isso é fundamental, até porque é a forma mais fácil de receita. Estádio, sim. Sócios torcedores. E o do sócio torcedor, no Brasil... E a bilheteria. Exatamente. Bilheteria, consumo. Só não podemos esquecer que a gente não sabe como é que vai ser o começo do campeonato com o final da pandemia, né? Sem torcida no estádio, né? Sem torcida. Não, eu só ia fazer um rápido comentário. Fala, Luiz. O que eu olho para o Cruzeiro, eu olho assim, o Cruzeiro vai repetir a Portuguesa, vai repetir a Juventude, que caiu e caíram, né? Porque assim, a Portuguesa caiu depois, sumiu do mapa. O Juventude agora se reestruturou, está voltando, mas caiu da APA B, da B para C. Para D chegou a deixar de disputar D também. E a Portuguesa, mas a Portuguesa também tem se a gente for parar para fazer um rápido histórico aqui, problemas sérios de diretoria também. Sim, eu fui atleta da Portuguesa. E por isso que chegou aonde chegou. Então, eu me lembro, desculpa. Perdão. Vai, Léo, pode falar. Não, eu me lembro que quando o Corinthians, né, caiu e em seguida, no ano seguinte, foi o Vasco, né, tinha-se aquele sentimento, né, que quando o time estava mal no ano, seja por má administração, turbulência, ou jogadores que não corresponderam em campo, dizia assim, tinha aquele sentimento que quando o time ia mal, caía a divisão, subia melhor. Quando subia mais bem estruturado, né? Mas tá aí a prova que o próprio Vasco, né? Depois de cair em 2008, caiu outras 2 vezes, 2013, enfim. Realmente tem que ser feito um trabalho consistente, né? Você pensando a longo prazo, não apenas voltar a ter acesso à primeira divisão. E o próprio, como vocês bem colocaram, a torcida é o maior patrimônio do clube. Não tem outra fórmula. Então, assim, fazer um trabalho de marketing, mesmo que, de repente, depois digamos, com a abertura dos estádios não tenha torcedor, mas que faça algum tipo de apelo para que tenha uma contribuição, ingresso virtual, enfim, alguma ação que possa trazer receita para o clube. Porque sem isso, realmente, sem o clube, sem apoio do torcedor, o clube está fadado a cair de uma divisão mais algumas vezes. Agora, Léo, já que você tocou nesse assunto envolvendo o Vasco, e aí o torcedor vascaíno que estiver nos assistindo, cabe a reflexão. Ano passado,
O Vasco fez uma campanha de marketing muito interessante. Muito interessante. Fez com que o Vasco se tornasse o clube com o maior número de sócios torcedores do Brasil. Do Brasil. E ultrapassou grandes lá da Europa. E aí, só que qual é o grande X da questão? Você vai e faz a ação, chama o torcedor para vir te ajudar. E aí o que aconteceu com o dinheiro do sócio torcedor do Vasco? Está sendo utilizado para pagar a dívida antiga. Ou seja, ainda tem um monte de gente pendurada lá com processo contra o Vasco, e essa grana que deveria ser para investimento, para ser em plantel, para ser em time, o torcedor do Vasco não vai ver. O salário de janeiro foi pago agora, janeiro. Isso é que é o grande problema, e isso não acontece só no Vasco, não. Isso aconteceu durante anos no Flamengo, isso aconteceu durante anos em vários clubes. Então, eu me lembro, nos anos 90, o Flamengo sofria com salários atrasados. Qual é a grande alternativa? É você ter um planejamento, você ter um plano de ação administrativo financeiro para o seu clube e que você, em parte, conte com a receita do seu sócio torcedor. Não pode ser a principal fonte de renda, ele é uma parte. O sócio, ou o torcedor, melhor falando, é, como você disse, o patrimônio dos clubes de futebol. E esse patrimônio toda hora está sendo pisado, toda hora está sendo deixado de lado. Isso é que é o grande problema. Então, as diretorias, se hoje o Cruzeiro vive isso, foi porque, durante muito tempo, teve gente se aproveitando na diretoria do clube e teve muito torcedor também que apoiava essa turma e agora hoje está querendo tacar pedra. Entendeu? Então, a gente tem que deixar muito bem claro isso. Tem muito torcedor que é muito legal, muito consciente, faz o seu papel indo para o estádio, vibrando, torcendo, protestando quando é para protestar. Agora, tem uma meia dúzia também que gosta muito de se aproveitar desses momentos aí e agora hoje fica pagando, não sei o que, coisa e tal. Eu vejo o seguinte, e aí eu passo até a bola para o Luiz. Luiz, diz uma coisa, o Cruzeiro se afundando do jeito que está se afundando. Aí ele olha para o lado, vê o Atlético Mineiro tentando se reestruturar, que é o seu grande rival local, tentando aí montar um time. E um projeto de estádio maravilhoso também. Calma, vou chegar lá. Montando um time relativamente com alguns nomes sendo especulados aí pela mídia, contratou o Sampaoli e ainda tem esse projeto do estádio que daqui a 1-2 anos está pronto, vai ser um negócio muito bacana. Ou seja, é torcedor do Cruzeiro se desesperar, né? Então, é o que eu falei, é desanimador pro cara. O cara olha pro time dele caindo e o principal rival crescendo, evoluindo, é uma coisa pro torcedor, né? Olhar e falar assim, puta que eu pariu, onde eu fui amarrar meu bode? Desculpa. Já passei por isso. Então, assim, onde eu fui amarrar meu bode? Fui rebaixada no ano que o meu maior rival ganhou Libertadores e Mundial. Que fase. Então, Vitão. Complicado. O Vitão pode falar isso, né? Explicar isso, porque assim, realmente assim, eu não vejo no Cruzeiro, ou melhor, eu torço para que o Cruzeiro apareça uma boa alma, um cara sério, um investidor, algum faça um planejamento fantástico do Cruzeiro erguer lá de baixo, no fundo do poço, e tentar subir, porque está difícil. Né? E eu não vejo muita alternativa. A gente tem que torcer, como torcedores que somos, né? Para que o time evolua. Agora, como? Desculpa, eu vou ter que passar porque eu não sei. Fala, Vitor. Talvez o Léo saiba, porque o Léo é um cara sabe tudo. Então, vamos ouvir o Vitor, que já que ele puxou o gancho do fracasso de um e sucesso de outro, ele pode contar um pouquinho dessa experiência. Já foi 2 vezes, né? Então ele sabe como é que é o negócio. A gente... Outros tempos. Eu lembro que assim, quando o Palmeiras foi rebaixado a primeira vez, em 2002,
assim como quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, e assim, por não ser aqui no meu estado, eu não sei exatamente, mas eu imagino que com o Inter foi assim, com o Grêmio, com o Atlético quando caiu a primeira vez. Na hora que cai, é aquele choque, né? Fica todo mundo péssimo, mas assim, a hora que a ficha cai, fala, tudo bem, já caiu. Então, assim, no ano seguinte, quando tá disputando a Série B, aí vira festa. Que aí é jogo de sábado, é jogo contra times mais fracos, ganha a maioria, assim, vira aquela festa, no final sobe e vira que segue. Isso foi assim na primeira vez do Palmeiras. Na segunda, assim, já não é mais a primeira vez, já não tem mais aquela graça que tem da primeira. Aí o Palmeiras subiu aos trancos e barrancos em 2013, em 2014 quase caiu de novo. E aí, só for na última rodada, né? Isso, e aí assim, o Gustavo tá rindo, mas deixa eu falar. Não vou falar quem que salvou teu centenário, Salvo, né? Pelo gongo. Foi literalmente pelo gongo, cara. O jogo no Palestra ou no Allianz já tinha encerrado, cara. Já tinha encerrado. Eles estavam torcendo pro Santos fazer um gol no finalzinho do jogo contra o Vitória e o Thiago Ribeiro salvou o rebaixamento do Palmeiras, cara. Que dia. Então, e aí, virou assim, um grande herói da torcida alviverde. Caiu em 2012, subiu em 2013, em 2014 quase caiu de novo. Assim, tava no fundo do poço. E assim, as coisas só mudaram porque chegou um salvador da pátria, que foi o Paulo Nobre, que chegou quitando as dívidas, recebendo com juros menores. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro hoje está numa fase que, assim, eles caíram a primeira vez, tinha tudo para esse ano, assim, beleza, vamos fazer festa e retornar. Já começou tudo errado, com mais polêmica. Então, assim, eu acho que se não aparecer um salvador da pátria, como apareceu no Palmeiras, eu não sei se as coisas melhoram por um bom tempo. Um outro assunto que Léo comentou também na fala dele, questão da transação de jogador para um outro clube aqui, no caso brasileiro, que foi a transação do Arrascaeta saindo do Cruzeiro e indo do Flamengo. Se você não lembra, Léo, e aí o amigo torcedor cruzeirense sabe muito bem disso, por isso que eu acho que a derrocada do Cruzeiro começa no bastidor, e aí eu dou razão muito ao que o Vitor falou. Você lembra que a venda do Arrascaeta foi feita em janeiro de 2009, mas ela foi colocada no balanço do Cruzeiro de 2018? Sim, me lembro sim. Já ali já estava sendo arquitetado já alguma coisa errada. E o clube estava sendo bicampeão da Copa do Brasil, que é o torneio que paga a maior premiação. Sim. Então, você dali via que tinha algo muito nebuloso em cima da Toca da Raposa. Tinha algo muito esquisito, tinha algo muito estranho. Então, assim, sim, é o tipo da coisa. Acontece, o rebaixamento é só uma consequência de uma série de ações e atitudes desastrosas que os dirigentes tomam ao longo de 1, 2, 3, 10 temporadas. Diga, Luiz. Não, o que eu ia falar é o seguinte, eu fico pensando numa coisa que é como é que um time contrata jogadores problemáticos. O cara pode até jogar bola, mas assim, o cara, a gente sabe que eu não estou dando nomes aos bois, mas esse é um grande problema, que você leva uma maçã podre pro elenco, o negócio desanda. Então, esse é um outro bola papo. De neve, né? Então, eu acho uma desarmoniza, né? Desarmoniza todo ali a convivência, né? Então, assim, é um papo, é um programa que a gente tem que fazer sobre os jogadores problemáticos que vão para os times e o negócio, assim, eu não contrataria vários técnicos, jogadores para o meu time. Eu, como outro dia falaram assim, estão pensando no Luxemburgo para o São Paulo. Eu falei, putz, vai pro Palmeiras, porque o cara que não, desculpa, não. Eu como São Paulo, eu, Luiz Fernando, não curto o cara. Eu não acho que o cara vai dar certo no São Paulo pela filosofia. Então, assim, eu fico olhando o clube, contrata uns caras que eu falo, porra. Luiz, eu que não vejo. O que o Santos foi fazer contratando o Cueva, cara?
todo mundo já sabia o que era. Não tem novidade nenhuma. Ô, Gustavo, eu sei que essa não é a pauta principal do nosso programa. Mas, independentemente de contratar jogador rabo de foguete, meu amigo, tem muito jogador ruim pra cacete que não sabe nada de bola e que dirigente contrata por uma grana violenta, e aí é que nessa hora o clube se arrasa. Então, são os agentes têm muita influência dentro dos então bastidores, eu acho que às vezes que é por isso o dirigente contrata esse rabo de foguete, que pelo menos, de repente o cara faz uma fumaça, faz um gol aqui, outro ali, e às vezes, meu irmão, é um tiro no pé, como foi o caso do Cueva. Mas esse, volto a falar, pode ser assunto para um próximo vídeo. E você, meu amigo, tá gostando? O papo hoje é sobre o Cruzeiro. Amanhã pode ser sobre o seu clube. Ó, curte aí, ó. Agora tá na hora. Faz a sua inscrição. Vamos lá, todo mundo. Pede aí, todo mundo. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Deixa o marca o sino joinha. para receber as Faça atualizações a cada novo vídeo. E agora, ó. E comenta a nossa identidade visual aí. Ô, Léo, Diz o que você soube achou. que você tinha um amigo lá de Portugal para mandar um abraço, hein? Isso. Mário Gonçalves, grande tricolor, gente boa pra caramba, tá lá em Portugal. Mário, muito Tá aí, bom. Acompanhante do canal. Isso, acompanhando o nosso canal aí desde o início, mandou um salve para todos os participantes e, enfim, tá lá naquela terra boa, tá lá em Lisboa, em Portugal. Maravilha. Bom. Manda ele participar aqui com a gente. Vai ser nosso correspondente internacional, diretamente da terrinha. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje falamos do Cruzeiro aqui e esse cenário nebuloso que o time da Toca da Raposa está passando. E a gente, em breve, está de volta aí com outro assunto bacana aí, querendo que você participe com a gente. Tá ok? Ó, vamos nos despedindo e até a próxima aí, pessoal. Aquele abraço. Vamos que vamos. Um abraço. Falou. Valeu, Até a próxima. Tchau, abraço. Até a próxima. Obrigado pela participação. Falou.